Bom, galera, então vamos começar a nossa aula de geografia, né, com o professor Luiz Bezerra, sobre o espaço geográfico. Gente, a geografia é uma ciência humana e o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Esse espaço geográfico do qual estou me referindo aí, nós vamos ver que ele é bastante amplo e vai ter aí, nós vamos encontrar aí alguns termos dentro do espaço geográfico, dentro dessa temática, que nós vamos procurar entender melhor. Até porque esse espaço geográfico, esse espaço do ser humano, ele é dinâmico. Então vamos lá. Espaço geográfico, paisagem, lugar, são termos que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje. Então, como vocês podem observar, nessas imagens, ela está representando aí, aqui, paisagens naturais, né? Cachoeira, um rio, uma gruta, a entrada dessa gruta. E aqui nós estamos vendo aqui uma pequena parte da cidade de Posse, né? A nossa cidade, do qual está representando o quê? A igreja, a matriz Nossa Senhora Santana. Então veja que nós temos três paisagens aqui naturais e nós temos uma paisagem aqui humanizada, ok? Então vamos lá. Então veja só, geografia, vamos ver o termo geografia. Pela etimologia da palavra, geo significa terra, grafia estudo. Estudo da terra? Sim, só que é um conceito que vai mais além, porque a geografia ela é uma ciência que estuda a terra, a interação entre os grupos humanos com o meio em que nós vivemos. Então, a geografia ela é uma ciência humana, ok? Então, ela estuda a Terra, mais a interação dos grupos humanos. Se tirar os grupos humanos desse espaço, ele deixa de ser o espaço geográfico. Só é o espaço geográfico a partir do momento que tem a presença dos seres humanos. Então, podemos dizer assim, simplificadamente, que toda a superfície terrestre, ela faz parte do espaço geográfico, tá? Simplificadamente. A Lua, bom, a Lua, nós vamos ter presença de pessoas habitando a Lua? Não, então com isso podemos dizer que a Lua não faz parte do espaço geográfico ainda, né? Pode ser que daqui a algum tempo venha pessoas começar a morar ou praticar alguma atividade e tiver habitação, então pode se tornar, mas por enquanto o espaço geográfico nós estamos se restringindo mais à superfície da Terra. Bom, então vamos lá. Espaços geográficos, nós temos o significado de lugar, que está dizendo aqui, está ligado a espaços que nos são familiares e que fazem parte da nossa vida, quer dizer, fazem parte daquele cotidiano nosso ali. Então, lugar é uma parte do espaço geográfico que tem essas características aí de nos trazer, nos ser mais familiares, tá? Vou voltar mais à frente com relação à questão do lugar. Então, o espaço geográfico, olha só, um dos significados aqui, resulta de um passado histórico, da densidade demográfica, quer dizer, da quantidade de pessoas, da sua organização social e econômica e dos recursos técnicos desses povos que habitam, ok? Por quê? Desses recursos técnicos? Porque cada grupo humano, de acordo com a evolução desses recursos técnicos, eles podem se apoderar e transformar esse espaço de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, a nossa sociedade aqui, ele tem uma evolução maior com relação a recursos técnicos e veja que as mudanças nesse espaço geográfico são muito significativas. Já aqueles povos considerados primitivos, né, ou vou dizer assim, aqueles povos mais simples, podemos dizer assim, como os indígenas, eles já têm uns recursos técnicos que não altera de forma tão significativa esse espaço. Então vamos lá, aqui
Então, o espaço geográfico é a natureza transformada pelos humanos através do trabalho, tá? Em conjunto constituído por diferentes paisagens, nós vamos entrar aqui nesse termo, paisagem, e pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não apresentando elementos naturais ou culturais e os chamados elementos invisíveis. Vou falar também sobre esses elementos. Então, o espaço ele é construído, reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. Então podemos dizer o seguinte, que o espaço geográfico ele é dinâmico, o espaço geográfico ele não é estático, tá? Olha só essa imagem aqui. Essa imagem aérea não é uma imagem bem atualizada, tá? Não é de hoje, não é de ontem, mas é uma imagem recente, tá? Mostrando o quê? Uma parte do espaço geográfico daqui da cidade de Posse, tá ok? Então nós vamos ver que com o tempo vai existir uma dinâmica bastante significativa. Ó, isso aqui é aquele Fórum do Trabalho, quer dizer, há uns mais ou menos aí talvez 8 anos atrás não existia, né? Já houve uma modificação, então são coisas que vai havendo aí no decorrer do tempo através do trabalho. Então esse mapa mental aqui só para facilitar, ó. Então o espaço geográfico está significando o que? Esse conjunto integrado de paisagens resultante de fenômenos naturais da ação humana ao longo do tempo. Quer dizer, a paisagem, né, vai resultar de fenômenos tanto naturais como Sim, da ação humana professor. para modificar, tá? Sobre o espaço geográfico, aí nós vamos observar que esse espaço geográfico, vamos observar elementos naturais, culturais e os chamados elementos invisíveis. Elementos naturais, eu vou explicar elementos naturais e culturais. Naturais é aqueles elementos em que predomina elementos da natureza e os culturais, elementos produzidos pelo próprio homem, quer dizer, aquilo que foi humanizado. E os elementos invisíveis são chamados a função que as pessoas dão àquele espaço. Por exemplo, o colégio militar. O que é que diz lá que é um colégio? É o espaço físico, mas o que as pessoas dão àquele espaço, isto é, a presença das pessoas e suas funções, professores, como é um colégio militar, a presença dos militares e também, principalmente, vocês alunos, tá ok? Então, o que diz que lá é uma escola é devido à presença das pessoas e o que essas pessoas fazem naquele espaço, tá? Por quê? Porque o que as pessoas fazem é o que vai diferenciar o que seja, né, aquele espaço ali, aquela função, tá? Porque só o prédio em si não diz que é uma escola, sem as pessoas dentro e a função das pessoas. Ali pode ser que daqui a alguns anos ali continue o espaço físico, né, o prédio, mas deixe de ser uma escola, né? Possa ser um outro espaço, né? Por exemplo, uma prefeitura com as salas utilizando ali como ambiente de trabalho ou outra coisa. Bom, paisagem e seus elementos. Então veja só o significado aqui de paisagem. Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem, não apenas formadas de volumes, mas também cores, movimentos, odores. Então esse aqui é o conceito do geógrafo Milton Santos. Milton Santos é considerado o maior geógrafo brasileiro, tá? Então veja só, tudo aquilo que nós podemos ver. Então veja só, podemos ver principalmente através da visão, mas podemos também presenciar algo usando os outros sentidos, o olfato, né? Podemos ver o tato. Então as pessoas que não, né, a pessoa cega não vai ver, mas ela pode sentir de outra maneira. Bom, as paisagens são importantes para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos. Então, através de uma leitura da paisagem, nós podemos chegar a uma análise daquele espaço, daquele lugar, tá ok? Por quê? Porque na paisagem nós vamos observar o quê? Ó,
registro da história, né, das pessoas, dos grupos sociais, da cultura, tá ok? Da maneira como se produz. Então, analisando a paisagem, podemos chegar a uma conclusão sobre como é aquele grupo, como é a cultura, como é o nível técnico, né, com relação à evolução tecnológica. Então, tudo isso aí dá para se chegar a uma conclusão a partir do análise de uma paisagem. Então, aqui só reforçando, então a paisagem é aquela unidade visível do arranjo espacial que a nossa visão alcança. Como eu falei, nem só pela visão, a visão é a principal, mas nem só pela visão podemos observar a paisagem, tá? E essa paisagem, né, vamos observar, ó, tem um caráter social, pois é formada de, ó, movimentos impostos pela humanidade. Esses movimentos impostos pela humanidade, principalmente o que? Através do trabalho, tá ok? Então, o trabalho ele vai fazer justamente com que os grupos humanos possam cada vez mais estar reconstruindo, transformando a paisagem. Então, portanto, a paisagem nós vamos observar que predomina tantos elementos naturais, esses elementos naturais são aqueles não criados pelos humanos, e os elementos culturais, né? Aqueles criados, produzidos pelos humanos. Tá? Então, essa imagem aqui, como predomina elementos não humanos, isto é, predomina elementos naturais, podemos falar que ela é uma paisagem natural. Embora que hoje, cada vez menos, vamos encontrar essas paisagens naturais sem interferência humana. Já essa outra aqui é uma paisagem transformada, isto é, uma paisagem cultural, né, mostrando aí uma cidade. Então, veja que já houve uma modificação bastante significativa. Né, outras imagens aqui mostrando elementos da natureza, né, essas cachoeiras, a entrada da gruta. Já essas outras imagens aqui, nós temos o que? A presença das atividades humanas transformando, ó, aqui, ó. Aqui é uma vista aérea da cidade de Posse, né? Uma parte, né? Aqui do Rio de Janeiro, mostrando aqui no primeiro plano Cristo Redentor, né? Veja praticamente a ausência praticamente de elementos humanos, né? Aqui novamente a cidade de Posse, né? Mostrando a matriz Nossa Senhora Santana. Esse aqui mostrando uma estrada, né? Uma rodovia, então modificadas, né? E essa paisagem, analisando aí, será que é uma paisagem natural? Será que é uma paisagem humana? Bom, pessoal, vejam só. Essa paisagem aqui, ela está mostrando aqui uma lavoura. E essa lavoura, ela foi produzida pela atividade humana. Então, mesmo estando na zona rural, ela é uma paisagem cultural, porque foi produzida pelas pessoas através do trabalho. E essa outra paisagem? Bom, essa paisagem também na zona rural, né, mostrando aí uma plantação de girassol. Então, também foi plantada pelos humanos. Então, é uma paisagem cultural. Já essa paisagem aqui, olha, né, um litoral, né, nós temos aqui o mar, né, a praia, algumas pessoas aqui, muito poucas, né? Então, essa paisagem aqui, gente, ela já predomina elementos da natureza. Então, aqui é uma paisagem já, né, tem presença humana, mas o que predomina é elementos da natureza. Então, é uma paisagem natural. Essa outra paisagem aqui, mostrando o rio, né, a água e a movimentação, então também uma paisagem natural. Bom, gente, a paisagem, como eu falei, elas não são estáticas, elas são dinâmicas, isto é, apresentam, estão em movimento, é isso? E o que faz essa movimentação, o que faz essas mudanças são a ação da natureza, né, como podemos observar nessa imagem, está mostrando o quê? Uma erosão que formou esse arco aqui, então significa que a força da natureza ela está modificando essa paisagem. No caso aí nós chamamos de erosão eólica, isto é, provocada pelo vento.
E temos também essa dinâmica aqui, a ação humana, isto é, hoje é o principal agente modificador da natureza, são justamente os humanos. E aqui nós temos, ó, mostrando aqui nessa parte aqui da imagem, uma cidade, né, muitos edifícios, e aqui mostrando o campo também alterado, tá? Então, essas transformações da natureza, ela se dá por essas forças aí. Inclusive, com o passar do tempo, né, o tempo é um agente também que modifica a natureza, né? As pessoas, as pessoas vão envelhecendo, mas os objetos, as paisagens também alteram com o tempo, né? Agora vamos falar sobre lugar. Pode-se dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos em interação com a paisagem. Olha só, porção do espaço onde vivemos em interação com a paisagem. Lugar dos qual nós vamos criar essa identidade, ou seja, vai ter um significado, uma importância para nós. Então, por exemplo, você pode falar da casa de vocês. Ah, minha casa é o meu lugar, tá? É o lugar seu, das pessoas que lá habitam. E ainda você pode até utilizar assim, dentro da própria casa. Ah, não, aquele é o meu lugar, quer dizer, talvez um quarto, um espaço lá que é que tem uma identidade mais de forma mais restrita com você, tá? Mas eu posso também me referir a posse é o meu lugar. Aí eu crio uma certa afinidade, uma identidade com a cidade de Posse, né, no conjunto do estado de Goiás, como sendo algo mais específico. Então é isso, gente. Lugar está se referindo a uma parte do espaço, tal qual a gente vai ter essa interação, né, juntamente com esse significado, essa importância. Então aqui, essa imagem aqui é uma vista aérea da cidade de Posse, tá? Mostrando uma parte só. E aqui eu posso me referir, como eu falei, a esse espaço aqui como sendo um lugar. Porque eu crio, estou colocando aí uma identidade, um vínculo com esse espaço. Aqui novamente, né, algumas imagens da cidade de Poços. Então o parque, né? Então o parque é um lugar para lazer, né, para diversão. Então é um espaço mais específico que cria uma certa afinidade, né? Mostrando aqui um escorregador, né? A roda gigante que não é tão gigante e assim os brinquedos. Aqui nós temos a igreja, né? A igreja do Divino, né? A igreja que essa aqui é um exemplo para a prática religiosa. Então, é o lugar que eu vou para a minha prática religiosa. No caso aqui é uma igreja católica, mas tem outras igrejas aí de outras religiões, né? Do qual as pessoas utilizam justamente para a prática religiosa. Aqui nós estamos observando aquela parte mais antiga da cidade de Posse, né? A praça. Então, aqui também é um local, né? O fator histórico aqui que tem uma influência muito grande, tá? Inclusive considerada aí patrimônio histórico. Bom, gente, aí fica a nossa aula. Eu vou agora na sequência passar um vídeo para vocês sobre paisagem, lugar, para a gente ir só reforçando o nosso estudo sobre essa temática. Tudo bem?